Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Márcio e o tema desse Papo Gestão são considerações gerais sobre planejamentos. Eu aguardo você depois da vinheta. Roda aí. Quando eu falo sobre considerações gerais sobre qualquer planejamento, é realmente isso, considerações gerais. Quer dizer, orientações e esclarecimentos sobre a condução de um planejamento. É eu falar para você o que acontece com os planejamentos, eu falar para você coisas que às vezes podem não estar muito claras ou evidentes com relação aos planejamentos. Planejamento de marketing, de gestão de pessoas, de processos e etc. A primeira consideração é que o planejamento é um processo dinâmico. Ele é um processo dinâmico e orgânico. Ele tem vida própria, ele vai se criando, ele vai se desenvolvendo, ele não é estático, ele vai acontecendo e à medida que o ambiente vai mudando, o planejamento tem que mudar, o plano tem que mudar a partir do ambiente que se coloca ao redor da empresa. Isso porque o planejamento não é uma coisa firme, não é um engessador da organização. Eu não preciso seguir estritamente aquele plano, aquele planejamento que foi traçado. Eu preciso estar atento, até porque o planejamento ele demanda ações corretivas e preventivas. E quando eu vejo uma situação externa que vai impactar muito o meu negócio, eu tenho que replanejar. Eu tenho que fazer um retrofit no meu planejamento, eu tenho que dar uma reestruturada nesse meu planejamento, porque a situação não vai ser aquela situação que havia sido planejada, havia sido prevista na elaboração do planejamento. As coisas mudaram, o cenário mudou, então eu preciso rever o meu planejamento. Não posso seguir um plano que foi traçado para um determinado ambiente, vamos dizer, uma floresta amazônica, e de repente eu estou dentro de um deserto. É uma situação completamente diferente e adversa à situação que eu havia imaginado encontrar no meu ambiente de negócio. Então, por isso que o planejamento é uma questão dinâmica, ele é um processo dinâmico. O planejamento indica um caminho a ser seguido. Isso não quer dizer que eu não possa realizar desvios ou pegar atalhos. Quer dizer, eu sei que eu tenho que chegar num ponto específico no meu futuro. Eu tenho que chegar num ponto X do meu mapa estratégico. Mas eu posso tomar variantes dentro desse caminho, até porque às vezes estradas estão bloqueadas e desvios precisam ser feitos. Eu posso ter traçado uma estratégia, posso ter traçado um objetivo e em determinado momento eu percebo que aquele objetivo não será possível ser atingido se eu seguir naquele caminho que havia sido traçado. Eu mudo a estratégia, eu mudo a rota, eu mudo o território em que eu estou, eu mudo o ambiente. Então eu preciso estar sempre atento para que o meu norte não seja prejudicado, não seja tirado de foco, mas eu posso tomar outros caminhos. O planejamento é um trabalho em equipe. O planejamento não é um trabalho sozinho, não é um trabalho isolado, não é um trabalho de uma pessoa só. O planejamento demanda uma equipe de pessoas para ser elaborado. Nem que seja uma equipe de gestores, mas o gestor de marketing, o gestor financeiro, o gestor de operações, o diretor da empresa, o gestor comercial. Então, essa equipe de gestores que vai determinar o futuro da empresa, não é uma pessoa sozinha. Claro que as considerações e os objetivos que o diretor da empresa tem que ser observados e tem que ser considerados dentro dessa elaboração do planejamento. Mas as considerações dos diversos diretores também têm que ser consideradas. Porém, o planejamento estratégico, o planejamento de um departamento não é restrito a uma lista de compras. Planejamento não é uma lista de compras. Planejamento são objetivos, são ações, são formas de como cada departamento pode auxiliar a empresa como um todo a chegar no seu objetivo maior. E o objetivo maior da empresa não é comprar equipamentos. O objetivo maior da empresa é vender equipamentos, não comprar equipamentos, se ela for uma empresa fabricante. Então ela quer vender, ela quer comercializar, ela quer fazer entregas para o mercado, ela não quer comprar. Às vezes, para a
execução de um determinado objetivo, é preciso comprar uma máquina, mas a compra da máquina em si não pode ser um objetivo. A compra da máquina é um meio para se chegar num objetivo qualquer de qualquer departamento. Tem que ser muito bem argumentada e explicada a necessidade de aquisição daquele equipamento. O planejamento, qualquer que seja, estratégico, departamental, operacional, ele demanda implementação, controle e ajustes. Tem que ser implementado, tem que ser colocado em ação, tem que ser operacionalizado, tem que ser empurrado, tem que sair da inércia do papel. O planejamento no papel é muito bonito, muito legal, mas ele tem que ser colocado em prática. E a partir do momento que ele é colocado em prática, como diz um general alemão, todo planejamento é jogado por terra quando é dado o primeiro tiro. Então, quando dá o primeiro tiro, quando o campo de batalha realmente se mostra para os atores deste conflito, vamos dizer assim, que o mercado nada mais é que um conflito por espaços, tal como um jogo de futebol americano, é um jogo de ocupação territorial, demanda controles e demanda ajustes. Então o planejamento lá com seus objetivos, suas metas, os objetivos, as metas estão ligadas a indicadores. Os indicadores é que sofrem o controle e nesse controle eu vejo se eu estou no caminho certo ou se o caminho está começando a se tornar congestionado. Eu tomo então ações corretivas ou ações preventivas para corrigir essa rota. Mas se eu não ponho o planejamento em ação, se eu não faço a implementação desse planejamento, eu não consigo saber se ele está certo ou não. Por isso que vem a última consideração aqui. Planejamentos detestam gavetas. Planejamentos foram feitos para serem colocados em ação. É aquele documento, aquele memorial descritivo que quando você vê depois de um tempo parece um livro de receitas muito utilizado, aquele livro de receitas da mãe, da avó, que a gente olha assim e está manchado de farinha, manchado de leite, as páginas estão estufadas. Por quê? Porque foi esmiuçado, foi colocado em prática, foi realmente utilizado aquele planejamento. Planejamento, eu costumo dizer para os meus alunos que planejamento sofre de rinite, e coisas que sofrem de rinite não podem ficar em gavetas. Planejamento detesta gavetas, planejamento detesta ser esquecido num canto. Quer dizer, é muito bonito, muito legal fazer o esforço de elaborar o planejamento, mas na hora de colocar o planejamento em prática, as pessoas esquecem. Por quê? Porque o planejamento demanda comprometimento, o planejamento demanda ação, demanda sair da zona de conforto, porque os objetivos às vezes não vão ao encontro dos objetivos das pessoas. Eles mudam muita coisa dentro de uma organização, dentro de uma empresa. E se as pessoas não estão afim de seguir o planejamento, então elas têm que seguir outro rumo, porque o planejamento da empresa é esse. Eu sou o professor Márcio e também atuo como consultor em marketing, estratégia e projetos. Conte comigo para ajudar a sua empresa a colocar os seus planejamentos em prática. Um abraço, valeu, até uma próxima. Tchau, tchau.